Intercessão com certeza é uma palavra que você já viu por aí, principalmente nos contextos de fé. Mas vamos ser sinceros, você já parou de fato para entender o que isso realmente significa? Pois é, hoje nós vamos a fundo nisso, tá bom? Nós vamos desmontar essa ideia para entender o que talvez seja a forma de oração mais poderosa que existe. E quem sabe também a mais incompreendida também. É que quando a gente fala de intercessão, o que vem na cabeça de muita gente? Na maioria das vezes, vem aquela imagem de uma guerra, de uma batalha espiritual super intensa, né? Mas e se o verdadeiro sentido for outra coisa? Algo mais profundo, mais focado nos relacionamentos. E se tiver uma camada ali que talvez a gente acaba deixando passar no dia a dia. E é justamente essa a nossa investigação hoje, tá bom? Nós vamos começar direto ao ponto. Vamos quebrar aqui um dos maiores mitos sobre esse assunto. É fundamental a gente repensar duas coisas. Primeiro, o que é intercessão de verdade? E segundo, para que ela serve? E é aqui que a gente tem uma grande virada de chave. Presta atenção nisso. A intercessão não é, no fundo, uma batalha contra forças espirituais. É uma batalha diante de Deus, a favor de alguém, a favor de pessoas, de cidades, de nações. O foco muda completamente. E o mais legal, isso aqui não é um ministério de elite, não é para só algumas pessoas, um clube fechado só para alguns indivíduos escolhidos. Pelo contrário, é um convite universal, uma prática para todo mundo que crê. Olha só como essa frase resume tudo de um jeito perfeito. Pensa bem, a oração muitas vezes parte do nosso próprio umbigo. Eu preciso, me ajuda, meus problemas. A intercessão não, ela vira a câmera para fora, o foco é o outro. É basicamente amar o próximo, colocando em prática as necessidades do outro. É pegar a causa de alguém e levar isso a sério como se fosse a nossa própria causa. A base bíblica para a intercessão, ela se apoia em dois pilares. E são dois pilares que mudam completamente a nossa perspectiva. Vamos dar aqui uma olhada no primeiro. O primeiro pilar é o da representação. A imagem aqui ela é muito forte, tá? Imagine que existe uma brecha, um espaço entre Deus e uma pessoa, ou uma situação complicada. Interceder é se colocar ali, exatamente naquele espaço. É como Abraão, por exemplo, negociando com Deus para salvar Sodoma. Ou, como um exemplo máximo de intercessão, Cristo na cruz. É se identificar tanto com a dor de alguém que essa dor vira sua própria causa diante de Deus. Agora, o segundo pilar ele é fascinante. Ele adiciona uma camada totalmente nova aqui. Existe uma palavra grega, né, que traduzida para o português significa entrevista. Pensa nisso, uma entrevista. Muda tudo, não é verdade? Não é só sobre chegar lá com uma lista de supermercado de pedidos. Olha, preciso disso, preciso daquilo, preciso de aquilo outro. Não. A intercessão, nesse sentido, ela começa com uma reunião. Uma reunião com quem? Uma entrevista com Deus. Para entender qual é a vontade do Senhor, o que Ele quer fazer. E só então é que a gente vai, alinhado com essa vontade, né, orar em favor das pessoas. O caso de Elias aqui, ele ilustra isso de um jeito incrível. Olha só, Deus já tinha prometido que ia chover. A promessa já existia, mas Elias não se sentou e esperou. Ele foi lá, subiu no monte e orou com intensidade. Foi essa oração que fez a promessa que já existia no céu ou no coração de Deus se tornar realidade aqui na terra. Ou seja, ele agiu como um parceiro de Deus para que o plano acontecesse. A teoria ela é poderosa, a gente já entendeu. No entanto, como funciona na prática? No dia a dia, como é que a intercessão sai do papel e vira uma transformação de verdade na vida das pessoas? E aqui tem uma história que ilustra isso muito bem. Um homem com um casamento praticamente acabado começou a participar de um grupo de intercessão. Só que o foco dele ali já não era orar pelas suas próprias causas ou pelo seu casamento, mas pelas causas dos outros. E o que aconteceu? No processo de orar pelo outro, a transformação aconteceu nele. O coração dele foi mudado primeiro. E foi essa mudança intensa que, no fim das contas, salvou o seu próprio casamento. Isso não fica só no nível pessoal, não.
Existem ministérios de intercessão que chegam a fazer um mapeamento das necessidades espirituais de toda uma cidade para poder orar de uma forma mais focada, mais inteligente e estratégica. E o mais importante, o esforço aqui é para treinar todo mundo, a congregação inteira, porque como a gente já viu, isso não é uma coisa de uma equipe de elite ou de uma pessoa específica de escolhidos. É para ser um motor de todo mundo e precisa ser tratado como o coração de tudo. É a usina de força que move todo o resto. Bom, tudo isso que a gente conversou leva a gente para uma pergunta que talvez seja a pergunta número 1 aqui. A mais intrigante de todas quando o assunto é oração. É aquele paradoxo que todo mundo já deve ter pensado em algum momento. Se Deus é o Todo-Poderoso, soberano e já sabe de tudo, por que é que ele pede ou parece ter tanta questão que a gente ore? Por que a nossa participação não importa? Não parece meio contraditório? Se a vontade dele vai acontecer de qualquer jeito, para que a gente tem que pedir? A resposta aqui, ou pelo menos uma boa pista, pode estar numa analogia bem simples, mas muito profunda. Imagine um pai que viu o quarto do filho todo bagunçado. Ele, pai, poderia arrumar tudo aquilo em apenas 5 minutos. Facinho, mas em vez disso, ele chama o filho e fala: "E aí, filho, vamos arrumar esse quarto juntos, vamos arrumar essa bagunça?" Por que ele faz isso? Porque o objetivo principal aqui não é o quarto arrumado, mas o objetivo é o relacionamento, é ensinar, é formar o caráter do filho. O processo de fazer junto é muito mais valioso do que o processo final, e essa é a grande sacada. O propósito final da intercessão talvez não seja só mudar o que está acontecendo do lado de fora. O grande lance é a transformação que acontece dentro de quem já ora. É nesse processo de interceder que a gente começa a enxergar o mundo com os olhos de Deus, a sentir como Ele sente. O alvo não é só conseguir uma resposta, é se tornar o tipo de pessoa que quer as mesmas coisas que Deus quer. E entender isso tudo muda o jogo. Interceder deixa de ser apenas uma obrigação, uma tarefa pesada na nossa lista de afazeres espirituais, se torna um grande privilégio, um privilégio gigantesco. É um convite para se tornar parceiro, para participar do que Deus já está fazendo no mundo, na igreja, na vida das pessoas. É uma missão dada para todos nós. Agora, uma coisa é a prática de intercessão. Outra coisa é fazer parte do ministério, da equipe de intercessão. E aí sim, a gente precisa de algumas características que são muito importantes, tá? Primeiro, discrição, compromisso, humildade, ter uma vida de oração pessoal e, claro, ser submisso à liderança. Isso tudo constrói uma base de confiança que o ministério precisa para funcionar bem, com as pessoas certas e com o coração certo. Agora a gente pode partir para a prática, tá? Como a gente vai estruturar esse que é um ministério para que realmente funcione? A grande virada, a grande sacada aqui é sair do modo passivo e entrar no modo proativo. Ou seja, o ministério ele não pode ser só aquele grupo que ora durante o culto, que é quietinho no seu canto ali, sem fazer nada. Não, ele tem que se posicionar, ativamente, posicionar-se ativamente para suprir as necessidades que existem. E como é que a gente faz isso, então? Com 3 passos bem práticos. Primeiro, a gente mapeia as necessidades usando dados, conversa, entendendo de verdade quais são os desafios da igreja e da comunidade, para assim orar de forma estratégica, tá? Segundo aqui, a gente precisa ter reuniões de alinhamento, tá? A equipe ela precisa se encontrar sempre, por quê? Para treinar, para ter um tempo de devocional, para alinhar os alvos de oração. Terceiro, ela precisa se posicionar. Não é esperar alguém chamar, não é esperar ter aquele apelo no culto. A equipe de intercessão, ela tem que ser a primeira a se levantar e orar com as pessoas. Durante o culto, o foco tem que ser super estratégico. Quando o pastor está lá fazendo o apelo lá na frente, a intercessão não pode esperar um comando, mas ela já tem que se posicionar ali. Quando aparecer a primeira pessoa, ela já vai estar pronta para orar, para abraçar, para oferecer ali uma rede de apoio. Com certeza, dessa forma, Deus age poderosamente.
O que a intercessão cobre durante o culto? Ou seja, para que o ministério de intercessão ora durante o culto? A salvação de cada visitante que entra pela porta. O ministério de intercessão também vai orar pedindo a unção sobre quem vai pregar a palavra. Vai orar pela palavra que será liberada ali no altar, pedindo o derramar do Espírito Santo sobre todos e também para repelir toda e qualquer oposição espiritual que haja. Também é importante orar por aquelas cadeiras que estão vazias, para que Deus dê estratégias para que elas sejam preenchidas. Tudo isso que a gente viu nos leva ao objetivo final, de fato, do ministério. E isso, para mim, é a parte mais importante e incrível de todas. Um chamado que é para gerar espiritualmente. O que é isso? É o ato de pegar uma visão, uma direção que Deus já deu e orar por ela de uma forma focada, constante, até que isso se torne de fato uma realidade visível. É como se a intercessão pegasse a semente da visão e regasse em oração até nascer e crescer. E com isso, o ministério de intercessão se torna uma espécie de bússola espiritual. Ele ajuda a liderança a saber a direção, a entender o que Deus está falando, porque isso está sendo revelado ali no ambiente de oração. É um convite para se tornar parceiro, para participar do que Deus já está fazendo no mundo, na igreja, na vida das pessoas. A gente sai da arquibancada da história e entra em campo para jogar junto com ele. E isso nos deixa com uma última reflexão para a gente levar para casa, tá? Se interceder é mesmo essa parceria, esse convite para, de certa forma, né, gerar a vontade de Deus aqui na Terra, então a pergunta final talvez não seja só pelo que estamos orando. A pergunta deveria ser: o que estamos construindo? O que de fato está sendo gerado através da nossa oração, nessa parceria com o Criador?